Vocês sabem Filipenses 1,6 de cor? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Chegamos na última pregação na série que nós chamamos de Controle da Língua. Eu e o Gary, vocês puderam ouvir algumas pregações. Deixamos de pregar 2 sermões para dar espaço para outros que estavam visitando a gente aqui. E que foi joia nós aproveitarmos. Mas abordamos vários temas. E hoje é a última mensagem. Eu quero trabalhar com vocês no livro de Provérbios. Mas antes, quantas palavras nós falamos por dia? Já contou? Quantas palavras desde que abrimos a boca pela manhã? Não para bocejar, mas para começar a falar. Alguns acordam já falando muito, não é isso? Se acalma, rapaz, fica quieto, né? Outros não falam até a hora do almoço direito. Depende da hora que você acorda. Outros não param de falar nem dormindo, não é isso? Está dormindo e está falando. Mas quantas palavras nós falamos por dia? Pesquisadores, né, variam muito, estava pesquisando um pouquinho sobre isso, variam muito sobre a quantidade. Pode ser de 7.000 a 16.500 palavras por dia. É claro que as mulheres é o dobro, né? Não, brincadeira. Tem mulher que fala menos que homem, tem homem que fala demais. Mas normalmente as mulheres têm mais adjetivos, substantivos, verbos, advérbios, tudo mais, acrescentando mais detalhe. Né? Já viu como é que homem responde? Como é que foi o dia? A mulher pergunta: ô meu bem, casal casado, ô meu bem, como é que foi o dia? Foi tudo bem. Acabou. Né? O homem pergunta para a mulher: e o seu dia? Ah, de manhã acordei, não sei o que e tal, e vai, não sei o que, vai contando, vai descrevendo todo o dia. Nós vivemos uma era, como nunca antes, das facilidades da comunicação. O ser humano hoje se comunica muito mais do que em eras passadas. Quando eu falo comunicar, não estou só falando de falar palavras, mas através das redes sociais, estamos escrevendo, estamos nos comunicando. Ou gravando áudio no WhatsApp, enviando, nós estamos nos comunicando. Nunca antes na história teve tanto potencial para se comunicar, mas tanto perigo também. E tudo aquilo que nós falamos, seja verbalmente, seja de maneira escrita, quando saiu. Você não sabe exatamente onde isso vai parar. Você não sabe exatamente como as pessoas que vão ler vão entender. Esses dias eu estava lendo um e-mail e percebi a dificuldade como que o outro entendeu o que uma outra pessoa estava escrevendo, interpretando de maneira errada. E reagiu de maneira um pouco irada, mediante o e-mail. E eu estava como cópia, eu percebi. E depois a pessoa tentou se refazer. Não foi bem isso que eu quis dizer, acho que entendeu mal. Mas é isso que acontece. O potencial de nos comunicarmos melhor, mas também os perigos disso. E nós temos que ficar muito atentos. O livro de Provérbios é um livro que traz para nós a sabedoria de Deus, para nós lidarmos com as diversas áreas da nossa vida, inclusive comunicação. Sabedoria, segundo podemos definir, é você ver e viver a vida com a perspectiva de Deus. É você encarar, é você avaliar, é você perceber a vida com os olhos de Deus, do jeito de Deus, e você encarar, reagir e agir na vida segundo a perspectiva de Deus. E Provérbios fala demais sobre o controle da língua. É incrível. Se você enumerar, uma vez eu fiz isso, né, muitos anos atrás, eu fui lendo Provérbios e pegando todos os textos que tratavam da língua. São muitos textos. E eu aprendi com um irmão, mais experiente do que eu, sobre 4 princípios que nós podemos resumir tudo o que Provérbios ensina sobre o controle da língua. E eu vou abordar com vocês apenas 3, porque um deles já foi abordado na nossa primeira pregação
que é a verdade, falar a verdade. Quais são esses 3 princípios? Mas primeiro, vamos começar com Provérbios 18, 21. Obrigado, Felipe. Eu vou falando aqui, você vai mudando aí, Nilber. Obrigado. Provérbios 18, 21, o que diz? Vou pegar aqui no meu texto. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Eu adotei hoje pela manhã a NVT para trazer um colorido um pouco diferente nos textos de Provérbios aqui para nós, né? Já é um pouco de interpretação, um pouquinho de paráfrase, mas é legal, dá para a gente aproveitar bem. Então, quem gosta de falar, e nós gostamos de falar, tem que perceber que nós vamos arcar com as consequências. A ideia de ter poder para trazer morte e vida não é nenhuma ideia de determinismo, né? Como alguns movimentos evangélicos abraçam. Eu determino, eu declaro, né? Rema, poder da palavra, nada disso. O que o sábio está dizendo é, olha, cara, o que você fala tem consequência. E quando você fala, você tem que saber que você arcará com as consequências do que você está falando. Você pode destruir, machucar, ferir, ou você pode encorajar, curar, ajudar, construir com as palavras que você fala. Portanto, preste bem atenção no que você está falando. Se você olhar Provérbios 6, 16 a 19, Provérbios 6, 16 a 19, o Senhor Deus não é indiferente às palavras que saem da nossa boca. O texto diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. E 7 coisas que o texto diz que o Senhor odeia, é muito forte, não é? Que o Senhor detesta. 3 itens têm a ver com a nossa língua, com a nossa boca, com nossas palavras. Deus detesta língua mentirosa. Isso é muito sério. Quando as palavras que saem da nossa boca ou escrevendo não são palavras verdadeiras, honestas, precisas. O Senhor detesta testemunha falsa que diz mentiras. De novo, a mentira e aquele que semeia desentendimento entre irmãos, com fofoquinhas, com comentários, jogando mais lenha na fogueira do conflito entre as pessoas. É muito sério. O Senhor Deus não é indiferente ao que nós falamos. Aliás, tem um texto, não está no slide, de Mateus, em que Jesus, quando está lidando com os religiosos, os fariseus e escribas, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, o Senhor fala assim, nós daremos conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Você já imaginou isso? É muito sério, de toda a palavra, não é das palavras mais complicadas, palavrões, não, de toda a palavra, é muito sério. Ou seja, o que nós estamos falando tem um impacto aqui e na eternidade, no sentido de que seremos também avaliados nisso. Portanto, eu e você, nós precisamos de muita cautela, muita atenção com respeito àquilo que nós estamos comunicando, quer por palavras, quer de maneira escrita, porque o Senhor Deus não é indiferente a isso e tudo que nós falamos, comunicamos, tem consequências. Portanto, quais são 3 princípios para nortearem, para nos orientar quanto à maneira que nós vamos lidar com as nossas palavras? 3 princípios, o primeiro dele, tem 4 aí, mas vou tratar de 3, quantidade, qualidade, oportunidade e verdade. E nós veremos 4 itens em cada um deles. O perigo, prudência, proveito e prática. Aí, meu jeitinho aí, né? Tudo com a mesma letrinha para começar aí. Ou seja, 3 princípios. Quantidade das palavras. Qualidade das palavras. A oportunidade, a hora certa de falar. E nós veremos esses 4 itens. O perigo, o proveito, a prática, a prudência. Tá bom? Quantidade. Provérbios 10, 19, o que diz? Diz assim, quem fala demais, acaba
pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. O sábio está dizendo, olha, quando uma pessoa fala demais, esse demais é quanto, né? Qual é o parâmetro para medir se é de mais ou se é de menos? Aí o bom senso, né? O sábio está dizendo que naquela pessoa que está normalmente falando muito, a tendência, o perigo é que ela peque. Ela pode falar, exagerar, acrescentar coisas que não são verdadeiras, pode mentir, pode revelar segredos, pode ferir pessoas com uma espada, ainda mais se ela estiver com emoções descontroladas. É muito perigoso. Ou seja, uma pessoa prudente, para que ela não peque, fecha a boca. Está com vontade de falar, mas se controla. Então, qual é o perigo de falar demais? Há muitos. 11:13, Provérbios 11:13 diz assim, o fofoqueiro, ou quem fala demais, espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Quem fala demais vai acabar falando de outros. Os segredos estão seguros com os discretos, com os que realmente guardam, mas não com o difamador, não com o fofoqueiro. Ou seja, então, a ideia é nós tomarmos cuidado com o fofoqueiro, de nós não falarmos a ele ou a ela, porque o perigo de espalhar é grande, mas também de nós não sermos aqueles que falam demais e, eventualmente, nos tornaremos fofoqueiros. Falando de coisas, falando de pessoas, falando de realidades que nós não temos todo o conhecimento, não apuramos todos os fatos e já logo falamos, e não é verdade. Não é fato, é boato. Então temos que tomar muito cuidado esse negócio de receber uma notícia e já enviar para fazer uma corrente. É verdadeira? Qual é a fonte? E às vezes estamos espalhando boatos por imprudência. Então esse é o perigo, é um dos perigos. Além de quem fala demais vai acabar ferindo. Qual é a prudência? Provérbios 17:27. Precisamos de alguns cuidados com relação à quantidade de palavras que saem de nossa boca ou da nossa comunicação. Provérbios 17:27 diz, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas ações. Pessoas sábias não só controlam palavras, como também controlam emoções. Seja ira, ansiedade, né? Euforia, alguém é muito eufórico e acaba falando exageradamente, né? Acrescentando coisas. Ou seja, o sábio, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo e pelas Escrituras, quem está tentando andar cheio da palavra de Deus, que é ser cheio de Deus, ganhará essa sabedoria para que fale, use poucas palavras. E aí consegue controlar mais as emoções. Não é uma característica muito da juventude, amados. A juventude, adolescentes, jovens, normalmente é característica nossa. A gente é muito eufórico, se abate rapidamente, nós somos tomados de emoções e nisso acabamos tropeçando, atropelando com nossas palavras. Ai, o que eu falei? Já falou. O que eu escrevi? Não tem como apagar mais. Agora o WhatsApp criou, né? Mensagem apagada, né? Já ajudou um pouquinho. Você acabou de enviar, antes que alguém veja, deixa eu apagar. Mas às vezes alguém já viu, não deu tempo. Quantidade das palavras. Qual é o proveito se nós formos moderados no que falamos? 21:23 diz assim, cuide da língua e fique de boca fechada e você não se meterá em apuros. Ou seja, se nós formos controlados na quantidade de palavras que falamos, nós vamos nos proteger de sofrimentos, de problemas, de apuros. Cuide da língua e fique de boca fechada.
Não se intrometa, não se meta onde não é chamado. Cuidado com as críticas, cuidado com o comentário. Eu acho que é. Você não sabe, você não avaliou, você não apurou. E você acaba se metendo em apuros, em dificuldades, em problemas, sofrimentos, por insensatez, por imprudência. Então, Provérbios está nos ensinando, presta bem atenção. Qual é o proveito disso? O proveito é que, se nós seguirmos esses princípios, nós nos protegeremos de problemas e colheremos boas consequências. Qual é a prática, então? Queridos, nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Parece que é uma sugestão de que devemos, pelo menos, ouvir 2 vezes mais do que falamos. Imaginou se nós tivéssemos 2 bocas, né? Que negócio mais estranho, né? Temos 2 ouvidos. Imagina que proporção interessante? Deixa eu ouvir o dobro do que eu falo. Você já viu algum curso assim? Se matricule em tal curso, você vai aprender como ouvir melhor. Já ouviu algum curso assim? Normalmente vem aqui para aprender a falar melhor. Né? Poucos são os que se preocupam realmente em ouvir. A outra prática é perguntar, você fala pouco, você fala muito, você fala moderadamente, mas o que é moderadamente? Você tem que achar esse nível aí. Talvez a seus amigos, pessoas do quarto, seu orientador, seus líderes, sua família. Eu falo demais? Eu falo de menos? Eu falo moderadamente? Pergunte-se para as pessoas que convivem com você, você tem percebido que eu tenho exagerado, criticado, reclamado? Eu tenho ferido vocês? Faça uma avaliação para perceber se a quantidade das suas palavras não é adequada e, por conta disso, você está tropeçando e criando problemas para você mesmo e para outras pessoas. Tá certo, queridos? Quantidade. Qual é o segundo princípio? Qualidade. Você percebeu como que as empresas têm disputado qualidade nos serviços e tem aqueles ISO, não sei o quê, né? Esqueci a palavra, que aferem, né, a qualidade de determinado serviço, determinada empresa, para dizer, isso aqui tem qualidade. Não é interessante se nossas palavras também passassem por esse processo de qualidade? Porque não é só falar moderadamente. Alguém pode falar pouco, mas quando fala, machuca, né, peca. Então, a qualidade das palavras tem que tomar muito cuidado. Não basta apenas falar pouco, nós devemos falar palavras saudáveis. Veja Provérbios 15, 2, que diz assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Veja o contraste. O sábio consegue tornar atraente, falar de maneira adequada e atrair pessoas a ouvir o conhecimento. Porque as qualidades das palavras são boas. Mas a boca do tolo despeja, derrama insensatez. Veja o contraste. O sábio fala, puxa, que palavra boa, que comentário edificante. Né? O insensato fala, o tolo fala, que idiotice, que insensatez. Isso pode ser uma palavra de ignorância, uma palavra ferina, pode ser uma tolice realmente que está saindo da sua boca. Olha só, Mateus 12, 34, que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse que se queremos palavras adequadas saindo da nossa boca, temos que cuidar do coração. E coração na Bíblia é a mente. Ou seja, a Bíblia faz um diagnóstico do nosso coração
para dizer que o nosso coração tem muito potencial para o orgulho, para a inveja, para a arrogância, para a imoralidade, para o rancor, para a amargura, para o egoísmo. Então, se esses vírus dominam nossa mente, nosso coração, obviamente que isso vai acabar saindo da nossa boca. Portanto, cuidar da qualidade da nossa boca também implica cuidar da qualidade da nossa mente, do nosso coração. Se estamos pensando um mal contra alguém, se não gostamos de alguém, começamos a pensar mal dessa pessoa, é muito fácil você passar a falar mal dela. E começar a contaminar outras pessoas que não tem nada a ver com aquele seu problema com aquela pessoa. Ou seja, você está permitindo esse rancor, essa amargura, esse mau pensamento contra alguém, isso está enchendo o seu coração, daqui a pouco está saindo por sua boca. Era apenas algo do seu íntimo, mas agora já começou a sair pela sua boca. Estão percebendo? Isso eu coloquei só um exemplo, pode ser muitos outros pecados, muitos outros exemplos. O que enche nossa mente vai acabar naturalmente, possivelmente, saindo da nossa boca. Portanto, temos que cuidar bem do que está no nosso coração. Qual é o perigo se nós não cuidarmos da qualidade das nossas palavras? Provérbios 10, 11 diz o quê? As palavras do justo são fonte de vida. Olha que coisa boa. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O caráter de uma pessoa afeta muito, define muito o efeito de suas palavras. Então, o contraste é muito interessante. A palavra do justo, justo aqui é uma pessoa piedosa, temente a Deus, portanto tem sabedoria, é fonte de vida. Aqueles que ouvem são edificados, são encorajados, aprendem. Mas já os que têm perversidade, ocultam intenções violentas, ou às vezes realmente está saindo da sua boca palavras violentas, que agridem, que criticam, que rebaixam. Provérbios 16, 28. Se nós não cuidarmos nossa palavra, qual é outro perigo? Provérbios 16, 28, diz assim: o perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Que tipo de pessoa promove discórdia? Perverso. Que tipo de pessoas acaba até mesmo separando melhores amigos? Difamador. Tem gente que tem a habilidade de jogar gasolina na fogueira do conflito, ao invés de tentar tratar o conflito da maneira certa. Vamos pular para a prudência, Provérbios 16, 23. Felipe, pulando para a prudência, 16, 23, o que diz? Da mente sábia vem conselhos sábios, as palavras dos sábios são convincentes. Ou o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. A prudência aqui é controlar, medir as palavras. Uma pessoa sábia controla seu falar e por ter esse domínio no seu falar, tem mais poder de convencimento. O sábio escolhe bem as palavras, não para bajular, para manipular, porque isso não é um caráter piedoso. Mas uma pessoa piedosa, que não está usando de recursos que não são condizentes com as Escrituras, mas tem sabedoria no falar, tem mais capacidade de convencer. Escolhe bem as palavras. E palavras bem escolhidas podem ter um potencial maior de convencer pessoas, de instruir pessoas. Então observe que desafio para mim e para você. A gente quer passar uma ideia, passar uma visão, dar uma instrução, trazer um conselho. A importância de pensarmos bem qual palavra eu vou usar, quais palavras eu vou utilizar. Senhor, ajude-me a ter palavras certas, para que essa pessoa possa entender,
para que ela possa ouvir, para que ela possa ser edificada, confrontada, e etc, etc, etc. Qual é o proveito? Provérbios 16, 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Olha que coisa boa, palavras boas, edificantes, bondosas, é como mel, comparação que o provérbio faz. Doces para a alma, saudáveis para o corpo. Faz bem para a alma, e o texto vai até além, faz bem para o corpo. Então, quem ouve essas palavras bondosas, ganha muito, ganha o dia, é encorajada, é animada. Eu preciso confessar, e depois vou falar com essa pessoa, estou olhando para ela agora, o Tuta. Eu fiz um comentário ontem com o Tuta, brincando com ele, e depois ele falou assim, poxa, fiquei bem encorajado depois dessa palavra. E aí foi brincadeira com ele, mas eu pensei, se o Tuta, eu tenho liberdade com ele, é do meu grupinho, né? Mas eu pensei, eu acho que eu não fiz um comentário que o ajudou, né? Ele está dando risada lá, brincando. Mas acontece, às vezes você fala uma palavra, pode ser até brincando, mas não ergueu a pessoa, não encorajou a pessoa. Às vezes, até prejudicou a pessoa. Né? Não sei se você se sentiu assim, mas às vezes tropeçamos, porque não sai da nossa boca uma palavra adequada. Qual é a prática para isso? A prática é, falo de maneira certa, falo normalmente que tipo de palavra que sai da minha boca, são palavras violentas, são palavras duras, rancorosas, sujas. Use a boca para proferir palavras que curam, no sentido de que ninguém tem dom de cura, mas a ideia é que palavras que constroem, que edificam, que consolam. Vamos pensar bem. Aqui está um princípio para você levar para a vida, tá? Minha expectativa é que vocês ouçam isso, gravem isso, anote isso, estudem isso. Porque muito da nossa vida depende de como lidamos com nossas palavras. E aqui estão os textos fantásticos para a gente pensar. Você não vai conseguir absorver tudo agora, mas grava isso. Um dia você volta de novo para pensar bem nisso. Terceiro, encerramos, oportunidade. 15, 23, já acabou o tempo aí? 2 minutos? 15, 23, o que diz? Diz assim, todos se alegram quando dão a resposta apropriada, como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Responder corretamente em tempo de necessidade é grande alegria. Que desafio, não só falar da quantidade correta, palavras boas, mas na hora certa. Aqui está o grande desafio. Às vezes você tem uma coisa boa para dizer, mas às vezes não é a hora. E aqui está uma sabedoria, qual é a hora certa para falar? E às vezes a gente, na ansiedade, na imprudência, na impulsividade, atropela. E joga uma coisa boa numa hora inadequada e aquilo não passa, é rejeitado, é desprezado. Tem a hora certa. Imagina alguém que acabou de comer a feijoada maravilhosa e vai numa outra casa e diz assim, nossa, tem um churrasco aqui perfeito, uma picanha. Você olha para aquilo, até acha bonito, mas não aguenta mais comer. A hora não é apropriada. É bom, eu gosto, né? Aliás, fala picanha, pessoal, semana que vem tem churrasco, não tira o final, hein? Com açaí ainda, ó. Para quem gosta. Mas imagina, depois da feijoada, se encheu o bucho, como diz o matuto lá do mato, encheu o bucho. Você não vai comer aquela picanha, por mais saborosa e atraente que seja. Não é a hora. Assim também, que desafio nós sabemos colocar as palavras na hora certa. Na hora certa. Qual é o perigo? 18:13, Provérbios 18:13, diz o quê? Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso, é insensato. Você já fala
mas você já conclui, você já condena ou absolve. Mas a gente não ouviu tudo primeiro. A gente não investigou, a gente não apurou os fatos. Que perigo que nós enfrentamos com isso, meus irmãos. Houve um lado, ok, ouvi um lado. Vamos agora ouvir o outro lado. E às vezes não era bem assim a história. Então, ou seja, antes de falarmos, a importância de nós ouvirmos. E realmente ouvimos. Acabou meu tempo. Qual é o proveito? Se nós soubermos colocar bem a palavra certa, 12:25. Pode achar aí no slide. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Que proveito! Palavras oportunas acertam a raiz do problema, né? Puxa, foi uma palavra certa, na hora certa, e ajuda até mesmo pessoas que estão ansiosas ou deprimidas. Uma palavra de incentivo vem e anima a pessoa, né? Não a ideia de bajular, mas a ideia de falar a palavra certa, que ela precisa ouvir, pode ajudar uma pessoa. Qual é a prática nisso? Fala no momento certo, tenha paciência para aguardar o momento mais adequado. Você segura, ou já sai logo falando, seja o que for. Então, concluindo, o princípio da quantidade, falar com moderação. O princípio da qualidade, falar de maneira certa. E o princípio da oportunidade, falar no momento certo. Que desafio. Quantas vezes eu atropelo? Senhor, me ajuda. Por isso vamos orar como o salmista ora. Assume o controle do que eu digo, Senhor. Guarda os meus lábios. Senhor, assume o controle do que eu digo. Guarda os meus lábios. Eu quero que da minha boca e daquilo que eu escrevo, do uso que faço das redes sociais, quando as pessoas ouvirem, quando as pessoas lerem, que elas sejam edificadas, encorajadas, animadas, corrigidas, se for o caso. Ajuda-me, Senhor. Amém?